Denise Queiroz, estamos aqui com mais uma aula, agora a lição de número 7, com o tema A Transfiguração do Servo, Marcos capítulo de número 9, tá certo? Vamos estar aqui conosco, quero pedir a você que não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seu like, compartilha aí o nosso vídeo, dá ideias, hoje nós estamos com uma aula bem diferente, eu creio que você vai gostar. Então vamos lá iniciar a lição de número 7. Já estamos com cara nova, olha só. Lição 7, Marcos 9, a transfiguração do servo. Leitura bíblica para estudo, Marcos do capítulo 9, do versículo 2 ao 29. Como vocês podem ver, essa é a nossa revista a qual nós utilizamos. Vemos aí texto áureo, verdade prática, introdução e aí os nossos pontos. Texto áureo. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as podia alvejar. Verdade prática. Os discípulos de Cristo devem cultivar uma vida de serviço, humildade e abnegado, e não de busca de elogio humano, ou seja, tudo é para a glória de Deus. Introdução. Chegamos à segunda metade do Evangelho de Marcos. A partir de agora, o servo de Deus marchará firmemente em direção à cruz. Neste capítulo 9, Jesus manifesta um vislumbre da beleza da sua glória, ensina sobre o poder da fé genuína e corrige o rumo de corações egoístas. Para tanto, em cada evento, preciosos segredos de seu reino são revelados, ou seja, cada instante Jesus estaria ali revelando. E aí nós vamos ter aí os nossos 3 pontos com os subpontos. Primeiro, o servo é transfigurado, com os subpontos: brilho incomparável, presença ilustre, entendimento limitado. Já o ponto 2, o poder da fé genuína, correção teológica, reação demoníaca, disciplina espiritual. Isso é muito importante, tá certo, pessoal? O serviço leva à honra. Eu sempre digo, cresça e Deus te dará o crescimento. Vaidade e ambição, humildade, tolerância, renúncia e santidade. E por último, a nossa aplicação pessoal. Então vamos lá. Ponto 1. O servo é transfigurado. Vamos para o primeiro tópico. Brilho incomparável. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os levou a sós, à parte a um alto monte, foi transfigurado diante deles. 6 dias depois, a confissão de Pedro e da revelação da natureza sacrificial do discipulado. Tiago, João e Pedro estavam com o servo em um alto monte. Na ocasião, Jesus foi transfigurado diante deles, a ponto de suas vestes refletir um brilho incomparável, um brilho celeste, esplêndido, né? Mateus refere que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Não fazia muito, Jesus chamara seus opositores de hipócritas. Termo que remete ao cenário teatral, onde o uso de máscaras expressa simples mudança exterior, sem equivalência interior. A transfiguração, porém, retratou o oposto, exterior refletindo o interior. Ou seja, o que estava do lado de dentro refletia já o que estava do lado de fora. As máscaras cobriam o que estava por fora e também o que está por dentro, tá certo? Séculos antes, Deus revelou sua glória a Moisés no Monte Sinai, a ponto de seu rosto resplandecer. Os 6 dias representam outro paralelo de Marcos com seus eventos central da história de Israel. Diferentemente, porém, Moisés refletiu a glória de Deus, ao passo que Jesus refletiu sua própria glória. Ou seja, quando Moisés desce do monte, o seu rosto estava com um brilho tão grande que os israelitas pediram para que ele cobrisse o rosto, que eles não podiam olhar para Moisés. Já aí era a manifestação da glória de Deus. Já Jesus reflete a sua própria glória, tá certo? No seu corpo humano. E o nosso ponto 2, presença ilustre. Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. personagem de destaque
estavam presentes na transfiguração de Jesus. Tudo a proclamar profundas verdades espirituais. De fato, Moisés e Elias ali compareceram e dialogaram com o reluzente servo. O tema da conversa é revelado exclusivamente por Lucas. Partida de Jesus para Jerusalém. Do grego, êxodo, saída. Ou seja, a morte, ressurreição e ascensão de Jesus representaria a grande libertação da humanidade no Novo Testamento. Assim como o êxodo do Egito representou a libertação no Antigo Testamento, ademais, Moisés representava a lei, enquanto Elias retratava os profetas. Dos elementos centrais na história do povo judeu, que se cumprira em Jesus. Igualmente, Moisés morreu e foi sepultado, mas Elias foi arrebatado. Elias foi transladado, foi retirado de uma dimensão e levado para outra. Uma dimensão natural para uma dimensão espiritual. Assim, suas presenças também apontam para o fato de que Jesus, quando voltar, ressuscitará os corpos dos que já morreram no Senhor e arrebatará os santos que estiverem vivos. Isso aí a gente vai ver lá em Tessalonicenses, Paulo dizendo que nós, os que estamos vivos, de forma nenhuma antecederemos aos que dormem, mas eles serão ressuscitados e nós seremos arrebatados juntamente com eles. Já o nosso tópico 3, do ponto 1, entendimento limitado. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro, Tiago e João estavam no monte da transfiguração, testemunhando a glória de Deus. Todavia não alcançaram as alturas espirituais do evento. Pedro, impulsivamente, fala a primeira coisa que lhe vem à mente, propondo a construção de 3 tendas, igualando a Jesus com Moisés e Elias. Embora somente Jesus tenha se transfigurado, com isso demonstrou pouco discernimento quanto ao verdadeiro significado daquele santo cólico. O Pai, que também está presente, imediatamente corrigiu a teologia dos discípulos, dizendo-lhes: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De repente todos desapareceram, restando com ele somente a Jesus. A espiritualidade saída é cristocêntrica. Sendo filho de Deus, Cristo é o maior que Moisés e Elias. E claro, maior do que qualquer outro personagem bíblico. Essas mesmas e amorosas palavras do Pai também serviram para revigorar o coração do Filho, a fim de que cumprisse cabalmente a etapa mais difícil de sua missão: sofrer e morrer em resgate por muitos. De toda forma, a trilha rumo à cruz não impediu a manifestação da glória de Deus. Em verdade, eis aí o segredo revelado: é o caminho do sofrimento que conduz à glória. Ou seja, pessoal, não há glória se não tiver luta. Nós não vamos ter vitória se nós não lutarmos. Deus estava ali revigorando o coração de Jesus, dando aquela força, aquele ânimo. Claro que Jesus, como Deus, não precisaria disso, mas como homem precisava sim, porque passaria ali por um momento muito difícil, tá certo? Que daria a sua própria vida a favor da minha e a favor da sua. Ele nos resgatou. Já no ponto 2, nós vamos abordar aqui o poder da fé genuína. Primeiro tópico: correção teológica. Interrogaram, dizendo: por que dizem os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Fizeram uma pergunta para ele. Devido às suas pressuposições culturais, os discípulos enfrentaram dificuldades para entender o que havia acontecido no Monte da Transfiguração. Haja vista presumirem que os justos ressuscitariam simultaneamente e o próprio Elias viria no fim dos tempos para preparar a vinda do Senhor.
Olha só o que eles estavam pensando. Agora é o filho quem promove oportunas correções teológicas. Para tanto esclarecer que Elias já veio, sendo que seu papel fora cumprido em João Batista, mas se Elias deveria voltar nos últimos dias, porque era necessário que o filho do homem morresse? Afinal, pressupunham que o Messias viria como rei conquistador e vitorioso. O pessoal estava passando uma crise política, uma crise religiosa muito forte. Esperava que Jesus viesse no cavalo, com espada para guerrear, para tomar o reino. Só que uma coisa interessante, Jesus vem montado no jumentinho, entra em Jerusalém, porque Jesus não veio para reinar de uma forma terrena, veio para trazer primeiro um reino espiritual. E aí, claro que no milênio nós teremos aí um reinado com Cristo. Isso é algo mais à frente. O fato é que essa concepção negligenciava a incontaminável doutrina do sofrimento e morte do servo. Tal fé era equivocada, logo ineficaz em poder. Eles esperavam que Elias viesse, mas veio João Batista preparar o caminho do Senhor, veio como no espírito de Elias, preparar a vinda aí do Messias. Tá certo, pessoal? Para quem não sabe, só para título de conhecimento, os judeus ainda estão esperando o Messias, né? Os judeus que não se converteram ao cristianismo, é claro, ao evangelho. Eles ainda estão aguardando aí a vinda do Senhor, mas nós sabemos que Jesus já veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao assunto aos céus e breve voltará para nos buscar. Já o tópico 2, reação demoníaca. Eita, essa reação é muito forte, hein? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. A vigorosa dinamicidade da narrativa de Marcos segue nos surpreendendo no mesmo dia. Os discípulos vão da glória do alto monte para a mais imunda ação satânica. Parte de uma grandiosa experiência espiritual para um surpreendente relato de fracasso ministerial. A vida cristã é mesmo uma terra de montes e de vales. Desta feita, um demônio que tentava matar um jovem desde sua infância o havia transformado em surdo e mudo. Ou seja, pessoal, existem casos de pessoas que nasceram com uma deficiência, questão física mesmo. Mas nesse caso, havia um espírito que estava causando surdez e mudez na vida desse jovem. Então, o que acontece? Existem pessoas que estão com essas deficiências porque é algo espiritual. E aí, nós temos que pedir a Deus discernimento para saber diferenciar essas coisas. Porque é isso que o inimigo quer, que é aprisionar a vida das pessoas, como aprisionou aqui esse jovem. Embora tivesse tanto, os discípulos de Jesus havia falhado na tentativa de o expelir. Pessoal, é muito importante você ter uma vida de oração, uma vida com Deus, para quando você for orar, os demônios se sujeitarem ao nome de Jesus e ele sair. Deus nos deu essa autoridade, mas cabe uma preparação para isso. Debate lançado. O fracasso dos seguidores colocavam em dúvida o ministério do mestre. Física e emocionalmente esgotado, o pai do rapaz, desesperado e banhado em lágrimas, não hesitou em confessar ao servo sua humildade espiritual. Ajuda-me na minha falta de fé. E algumas traduções, ajuda-me na minha incredulidade. Jesus não desprezou o clamor de quem lhe deposita toda a confiança. Expulsou o demônio e resgatou o menino ao seu pai. Embora pequena, tal fé era genuína e, por consequente, eficaz em poder. Lembra que Jesus disse que ainda que a nossa fé seja como um grão de mostarda. Ou seja, não importa se você tem uma fé pequena ou uma fé imensa. O que importa é que você tenha fé no Senhor Jesus e a sua fé alegra o coração de Deus. E aí esse jovem foi liberto. Os discípulos não puderam libertar, porque havia uma preparação espiritual para isso. Mas Jesus
de forma nenhuma deixou passar batido. Todos que procuram, que buscam Jesus, recebem a resposta, recebem o milagre, recebem a cura. Ponto 3, o tópico 3, vamos lá. Disciplina espiritual, importantíssimo isso aqui. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio. Ajuda-me na minha falta de fé. Marcos continua a narrativa sobre fé. Porque os discípulos tiveram insucesso na expulsão daqueles demônios. Porque negligenciaram alguns aspectos da vida com Deus. Afinal, conforme o ensino de Jesus, fé madura envolve persistente disciplina espiritual, em especial a prática da oração e do jejum. Lembra que Jesus disse: olha, essa casta de demônios só sai com jejum e oração. Se nós não orarmos, não nos consagrarmos, nós não vamos ter sucesso. No âmago de todo pecado há uma recusa em crer nas verdades de Deus, trocando-as por mentiras. A humildade desse pai deve nos inspirar a nunca nos estribar em nossas próprias forças. Para quem não sabe, pessoal, estribar é quando se jogava bila, daí tinha um palma e passava do limite. Aí dizia estribou, ou seja, é passar do limite. Nós temos que saber até onde era o nosso limite. Mas sempre confiar inteiramente no Senhor Jesus. O fracasso em nossa caminhada cristã aponta para a necessidade de buscarmos mais a Deus através da oração e do jejum. Descortinando mais um segredo: fé genuína e disciplina espiritual geram grande poder na batalha contra o mal. Incrivelmente, porém, àquela altura, mesmo os discípulos ainda nutriam dúvidas a respeito de elementos básicos dessa fé poderosa. Os discípulos estavam num processo, todos nós estamos num processo. E cada dia mais nós devemos buscar a Deus. O amadurecimento da fé é diário, é a busca, é a leitura bíblica, é a oração, é a consagração, é estar participando da obra do Senhor. E aí nós vamos amadurecendo dia após dia. E a nossa fé vai ficando cada vez mais madura, tá certo? O serviço leva à honra, pessoal. Olha só uma coisa interessante. Tudo que você faz para Deus, nada é em vão. No momento certo, o Senhor te honrará. Não deixe de trabalhar, tá? Faça segundo a vontade do Senhor. Vaidade e ambição. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorreis pelo caminho? Jesus promove uma conversa a sós com seus discípulos. Pergunta sobre o que havia discorrido pelo caminho a Cafarnaum, recebendo como resposta um silêncio constrangedor. Sabendo que Jesus era um exímio leitor de corações, logo perceberam que os servos sabiam que andaram discutindo entre si sobre quem era o maior. Pessoal, olha o que é que os discípulos estavam discutindo. Quem é o maior? Quem é o maior? É eu? É você? Quem é? O maior é Jesus. Nós somos apenas servos. Somos todos servos de Deus. Não fazia muito que Jesus expusera a necessidade de seu sofrimento e morte em favor de pecadores. Todavia, os corações dos discípulos engajaram-se em trilhar de forma oposta, mergulhando em espantoso jogo de vaidade e ambição. Procuremos ser servos humildes e deixemos as grandezas nas mãos de Deus. O que a Bíblia diz? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará, pessoal. Você vai crescer, Deus te dará o crescimento. No momento certo, Deus vai te honrar. Só continua fazendo a obra. Não se preocupa se o pastor está vendo, se os irmãos, se os obreiros estão vendo você fazendo alguma coisa. Não. Faz a obra e deixa que Deus está vendo isso aí. E nunca queira ser maior do que ninguém. A humildade acima de tudo. Tópico 2, do ponto 3. Humildade e tolerância.
E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhe disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e servo de todos. Para corrigir esses corações egoístas, Jesus ensinou que aquele que se esforça em servir aos outros é maior aos olhos de Deus. Para o mundo, grande é aquele que é servido e exerce poder sobre outros. Porém, no reino de Deus, grande é aquele que serve e considera os outros superior a si mesmo. O verdadeiro líder tem coração de servo. Em seguida, tomou uma criança em seus braços e disse: qualquer que receber uma criança tal como esta, em meu nome a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Ora, naquela época, crianças não eram vistas como inocentes e puras, mas sim como fracas e inferiores. Pessoal, olha só uma coisa, o que Jesus estava ensinando? Quer ser o maior? Seja o menor aqui nessa terra. Sirva. E aí Deus ele vai te honrar. Tem uma frase que é assim, ó: aquele que não serve para servir, também não serve para viver. Por quê, pessoal? Porque a vida é de serviço. Sempre estaremos a serviço de algo, de alguém, tá certo? Acolher os mais frágeis e esquecidos da sociedade é o caminho para o reconhecimento divino. João ainda tentou defender os discípulos, apontando para o seu zelo, porém sem êxito. Jesus aproveita para liberar mais um esplêndido segredo espiritual. Quem não é contra nós, é por nós. De fato, o reino de Deus é maior que nossas experiências dele. Por isso, sejamos tolerantes e também honremos aqueles que servem a Cristo fora do nosso grupo ou de um modo diferente daquele o qual estamos acostumados. Se Cristo estiver sendo pregado, então alegremos-nos, como já foi dito. Nas questões essenciais, a unidade, nas periféricas, liberdade. Em todas as coisas, o amor. Pessoal, muitas das vezes, nós só queremos ajudar aquelas pessoas que estão mais próximas, que são conhecidas. Mas as pessoas que estão mais à frente, que você nem conhece, muitas das vezes precisa da sua ajuda na rua. Deus está vendo tudo isso. Quantas vezes alguém que não te conhece te ajudou? E até mesmo alguém que você não conhece, você ajudou. Essa é a prática certa. Continue fazendo isso e Deus ele vai recompensar. E nunca espere nada em troca. Mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que tudo que você faz para Deus, Ele recompensa. Tá certo? Tópico 3, estamos quase encerrando. Renúncia e santidade. Eita, que é benção, viu? E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrares na metade na vida do que tendo as duas mãos, ires para o inferno, para o fogo inextinguível. O que ele está dizendo? É melhor ir só com a mão do que com o corpo inteiro para o inferno, tá certo? Jesus, por fim, ensina que o reino de Deus exige renúncia completa de tudo. Aquilo que nos afasta da santidade e determinação radical para fazer morrer a nossa natureza terrena. Pessoal, o que ele está dizendo aqui? Aquilo que eu faço está causando prejuízo na minha vida, está me levando para o mal, está me tirando da presença de Deus, eu tenho que cortar isso de uma forma radical. Lembra que Zaqueu disse: se eu tenho roubado alguém, né, tudo que eu tenho vou dar para os pobres, vou devolver 4 vezes mais. Porque aquilo estava tirando Zaqueu da presença de Deus. Então tem que tirar de forma radical mesmo. Tem que fugir disso aí. Ainda que o custo dessa renúncia seja altíssimo, em linguagem metafórica e com propósito pedagógicos, o mestre valeu-se de 3 figuras expressivas do corpo humano: mão, pé e olhos. Verdadeiramente, o ato de seguir a Jesus não pode ser motivado pelos simples desejos de conquistar realizações pessoais. O discipulado é difícil e demanda uma vida de sacrifício, ou seja, vida de renúncia. Você vai ter que abandonar muita coisa
para continuar servindo ao Senhor. Tudo que vai te impedir de estar na presença, que quer te tirar da presença, você vai ter que deixar de lado para você seguir triunfante na presença de Deus. Há uma guerra em curso. Portanto, cicatrizes são inevitáveis para o cristão verdadeiro. Ceder à tentação e viver em pecado nos conduzirá a algo bem pior, o inferno, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A promessa é esta: humilhemo-nos sob a poderosa mão de Deus, e em tempo oportuno Ele nos exaltará. Serviço abnegado conduz à honra, ou seja, se humilhe na presença do Senhor e ao tempo certo, Deus ele vai te honrar. E agora, pessoal, nós vamos para a nossa aplicação pessoal. Uma vida de amor incondicional a Cristo e rejeição firme ao pecado nos levará a atender às necessidades de outros sem esperar por recompensas terrenas. O coração do cristão verdadeiro não anela satisfação própria, mas a glória de Deus. Ou seja, já tinha falado, faça sem esperar recompensa, que no tempo certo Deus ele vai retribuir. Pessoal, fazendo uma aula diferente, quero rapidinho aqui para os agradecimentos. Olha só, quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que está aqui conosco, tá certo? E algumas pessoas que têm nos ajudado, que têm nos ensinado a fazer essas aulas, tá? Quero agradecer a Gabi Menel Oficial, essa aí é no Instagram. Carlito Teves 007, ele tem me ajudado muito, me ensinado a fazer essas aulas aqui. Professor Rob Salviano, que me ensinou aqui a trabalhar com prece, me indicou, muito bom. Professor Abraão Medeiros, ele não tem Instagram, mas eu quero citar o nome dele aqui. Bruno SC Gel, professor de Geografia, muito obrigado pelo apoio, pelo carinho. Tem de tudo que barato também no Instagram, muito obrigado pela força. King Shop Variedades, muito obrigado, meus amados irmãos, por estar inscrito no canal, por estar nos dando essa força. ADM Shalom Sede, ó, só um aviso aqui, ó, podcast 500 graus todas as segunda-feira, confere lá, você vai gostar também, viu? De vez em quando eles me chamam para participar. E ADM Shalom Parque Rio Branco, que Deus em Cristo Jesus os abençoe, vos guarde, livre de todo mal, e até a nossa próxima aula, se Deus nos permitir, para a glória do nome do Senhor Jesus. Fica na paz.